Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Peterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia. Estamos no ar com mais um programa Conexão. Bom dia você que está na sua casa, preparando o seu almoço, ou você que está no seu expediente de trabalho. Bom dia você também que está no seu veículo percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam a nossa região serrana capixaba. E também um bom dia especial você que nos acompanha pela nossa rádio online. E o programa Conexão hoje vai falar de déficit de atenção. Não são raras as vezes em que o portador de déficit de atenção, seja ele criança ou adulto, é visto apenas como uma pessoa distraída, que vive com a cabeça no mundo da lua e não presta atenção à sua volta por mero descuido. Apesar do déficit de atenção apresentar essas características de falta de foco e distração, suas causas e principalmente suas consequências são bem mais graves. Os sintomas de déficit de atenção vão muito além de falta de concentração e distração. As pessoas com esse déficit costumam apresentar com frequência dificuldade de organização do tempo e do seu espaço, dificuldade de aprender com os erros, adiamento de tarefas, o que chamamos de procrastinação, impulsividade, falar sem pensar e se adiantar nas respostas. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui a doutora Lara Giovanca Menezes, que é psiquiatra. Doutora Lara, seja bem-vinda ao programa Conexão. Bom dia, muito obrigada, Edésio, muito obrigada aos ouvintes e espero que possa colaborar com as informações necessárias aos nossos ouvintes. Eu que agradeço, doutora Lara, e tenho certeza que será uma conversa muito válida, com informações valiosas para nós e para os nossos ouvintes. Antes de começarmos, porém, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Você está ouvindo Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje recebemos a doutora Lara Giovanca Menezes, que é psiquiatra, para conversarmos sobre déficit de atenção. Doutora Lara, antes da gente ir para o nosso assunto propriamente dito, fala um pouco da senhora. A senhora está estabelecida aqui em Venda Nova ou não? Eu sou psiquiatra, formada pelo Rio de Janeiro, tenho 31 anos, indo para 32 anos de formada, fiz residência no Rio de Janeiro pelo Ministério da Saúde, já estou em Vitória há 17 anos e agora atendendo no edifício Solares aqui em Venda Nova. Maravilha. Doutor, então a gente começa a nossa conversa com a definição propriamente dita. O que é déficit de atenção? Déficit de atenção é uma síndrome que envolve 3 características, que é a desatenção, a impulsividade e a hiperatividade. Elas podem estar separadas e ou associadas. Nós temos crianças que têm exclusivamente o déficit de atenção, nós temos que têm a impulsividade e a hiperatividade, nós temos um misto das duas características. Não acomete simplesmente crianças, mas é uma doença que evolui, é uma síndrome e que impacta diretamente o cotidiano de crianças, adolescentes e adultos. Inclusive eu tenho pacientes com mais idade que mantêm o quadro. Tem remissão? Sim. Nós temos estudos que 17% das pessoas que foram tratadas desde a infância, o quadro remite após os 27 anos. Mas muitos não foram tratados e muitos quadros perduram com prejuízo no cotidiano. Doutora, e o que fazer quando um familiar nosso apresenta dificuldade de ficar quieto, dificuldade de prestar atenção, dificuldades para estudar, para se relacionar, dormir ou concluir uma tarefa? Ou seja, o que nós fazemos quando nós começamos a perceber algum desses sinais? Muitas vezes os sinais que as crianças emitem criam nos pais muita angústia. Meu filho é burro, meu filho é preguiçoso, meu filho é relapso. Isso é um julgamento moral em cima de um fato que pode ser simplesmente
avaliado por um profissional especialista e tratado. Porque quanto mais tempo nós levarmos para avaliar e tratar isto, maior serão os prejuízos na vida de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Muitos adultos apresentam esses sintomas só quando submetidos a muito estresse, que fica-se mais evidente. Não quer dizer que ele não os tinha anteriormente. Quer dizer que a prevalência dos sintomas está comprometendo o dia a dia dele. Então, a avaliação por um profissional é fundamental. E nós falamos agora quando a pessoa externa ela percebe essa situação no familiar ou numa criança. Agora, qual que seria a percepção da criança quando ela percebe que não consegue fazer coisas que as outras conseguem? Se para o adulto já é difícil perceber isto, e muitas vezes naturaliza isto, uma criança, quando se percebe algo diferente, ela entra em sofrimento. E o sofrimento ela pode se manifestar pela recusa de ir à escola, pela dificuldade de socialização. Tem crianças que choram, que deprimem, que ficam sem dormir. Eu já tive relato de criança que falava assim: tia, eu sou burro. Tia, isso não pode, eu não quero brincar. Tia, eles não gostam de mim. Isso a gente percebe que a criança muitas vezes fica mais retraída ou, na pior das hipóteses, fica mais agressiva. Ela vai para cima dos colegas, ela se indispõe, ela pode ter outras patologias associadas, como transtorno opositor, ela pode ter insônia, ela pode entrar em quadro de ansiedade. E a gente vai somando um quadro reativo a uma doença inicial que pode ser o déficit de atenção. E como o déficit de atenção, ele afeta a aprendizagem? Nossa, isso daí é uma coisa que aparece muito. Nós temos muitas crianças com déficit de atenção que têm um QI muito alto. Isso as protege por algum tempo. Elas têm uma capacidade intelectual aumentada, mas são desatentas ou hiperativas ou ambos, e impulsivas também. Essas crianças, por algum período, elas conseguem acompanhar a vida acadêmica, apesar de causar prejuízo dentro da sala de aula. Elas não param quietas, as professoras chamam a atenção, a pedagoga, elas implicam com o coleguinha, elas se distraem, mas elas conseguem acompanhar. Elas não fazem dever de casa, elas não acompanham nada que elas chamam, isso é chato, isso é tedioso, por serem muito inteligentes. Só que com o decorrer do tempo e pela solicitação do mundo atual, elas vão passar a ter outras dificuldades. E quando entram na adolescência, junto com os hormônios, essas crianças ficam muito mais difíceis de socializar e muitas chegam a se envolver com o uso de substâncias ilícitas, drogas, álcool, porque elas não conseguem manter o foco e a atenção. As crianças que têm um coeficiente de inteligência normal sofrem mais, porque elas não conseguem assimilar as regras, as normas, as leis. Elas não conseguem lidar com o aprendizado, elas não aprendem matemática, ou elas aprendem na hora que elas vão fazer a prova, elas se distraem com o passarinho e escreve a resposta errada. Aí a mãe fica junto: mas você não aprendeu isso? Eu sei, mãe. Na hora de fazer, elas põem o número errado e elas tiram notas baixas, elas reprovam e elas acabam ocupando lugares na formação social, profissional, abaixo da potencialidade que elas realmente têm. Certo, doutora, nós vamos dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa, vamos para o intervalo, mas é rápido, e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e o nosso assunto hoje é déficit de atenção. Nossa convidada é a doutora Lara Giovanca Menezes, que é psiquiatra. Doutora Lara, o déficit de atenção, ele também pode se apresentar na vida adulta? Sim, e muitas vezes só se manifesta em situações de crise. São aquelas crianças que têm uma capacidade intelectual acima da maioria da média e vão driblando o déficit de atenção porque elas são inteligentes.
Chega um ponto, entretanto, que quando surgem outras solicitações da vida adulta, elas não dão conta. E aí tem muitas pessoas que a gente fala que elas têm um familiar acessório. É aqueles que lembram o tempo todo: olha a sua chave, olha a sua identidade, olha seu lanche, você colocou isso. E muitas mães ficam correndo atrás das crianças e dos adultos. Tem muitas esposas que ficam cuidando dos maridos. Fulano, você esqueceu isso. Fulano, você fez aquilo. E isso vai dando conta por um tempo. São os familiares oráculos, né, que ficam dizendo: olha, leva isso, olha, você hoje tem reunião disso, olha, você tem que fazer isso. Mas não dá conta o tempo todo. E esse adulto, se ficar um pouco mais estressado, se tiver um problema, se dormir menos, o déficit de atenção piora bastante e causa outras questões. Ele briga mais no trânsito, ele se envolve em acidente. Tem muitos casos de gravidez indesejada, eles perdem datas. Eu tenho pacientes que são advogados e estavam perdendo o prazo de documentação. E isso causa um caos na família, no núcleo todo. Doutora, diante de tudo isso, dessas situações que a senhora pontuou, como tratar? Sim, primeiramente é necessário ter um diagnóstico, porque o déficit de atenção é uma síndrome, tem vários sintomas, mas tem outras doenças que simulam déficit de atenção ou caminham juntos, porque uma criança que vem com déficit de atenção, que é sempre chamada atenção na escola, pode desenvolver ansiedade e outras coisas também. Você pode ser hipertenso e diabético, cardíaco, obeso e ter problema de tireoide? Sim, tudo junto. E você também pode ter déficit de atenção, ansiedade, transtorno opositor, outras doenças juntas. Então, a avaliação do profissional para indicar melhor tratamento. Todo mundo tem que tomar medicação? Não, alguns não podem, mas todo mundo tem que se tratar. E nós temos a terapia cognitivo-comportamental associado à conduta médica, é fundamental para possibilitar que esta pessoa consiga desenvolver todas as suas habilidades que estão negadas quando ela não é tratada. Isso tanto para criança quanto para adultos. Crianças, adolescentes, adultos, independente da formação, independente do estudo, independente da profissão. Eu não preciso tratar porque eu não tenho nível superior. Você precisa tratar porque você tem direito a ter uma vida melhor. Falando em vida melhor, doutora, é possível encontrar caminhos para uma qualidade de vida mesmo com déficit de atenção? Sim, é possível, é necessário, é fundamental. Eu fico me colocando no lugar das pessoas. Eu tenho certeza que se eu tivesse um transtorno de déficit de atenção, eu não teria chegado na minha carreira onde eu cheguei, porque é difícil conviver com patologias que são limitantes. E chega a ser um ato de descaso não buscar atendimento. A criança tem que ser avaliada, o jovem, o adulto. A pessoa, ele é burro, ele é preguiçoso. A gente está fazendo julgamento em cima do sofrimento e da dificuldade do outro, que pode ser controlada. Extremamente importante a avaliação e o acompanhamento, né, doutora, desses sintomas e desse transtorno. Nós vamos para mais uma pausa no nosso programa, mas é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão, aqui na Rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão, apresentação Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e a nossa conversa hoje é sobre déficit de atenção. Nossa convidada é a doutora Lara Giovanca Menezes. Doutora Lara, qual a mensagem que a senhora gostaria de dar, tanto para as pessoas que já fazem algum tratamento, ou para aquelas que estão em dúvida, ou para aquelas que precisam ainda observar melhor o seu familiar, o seu ente? O que eu gostaria de deixar o recado é o seguinte: observe sua casa, observe os seus queridos, observe os seus familiares. Pessoas com dificuldades não devem ser julgadas, devem ser apoiadas.
Doutora, a senhora acredita que o déficit de atenção, com o passar dos anos, ele veio crescendo, o número de casos? Comportamento social talvez proporciona esse aumento ou não? O déficit de atenção sempre existiu. Ele não era avaliado adequadamente. Não é uma invenção da medicina, não é uma invenção do laboratório. Entretanto, a sociedade que exige mais informação, que exige mais capacitação, a mudança do mundo e a necessidade de respostas imediatas evidenciou mais o déficit de atenção. Cada dia nossas crianças têm que estudar mais, tem a internet, tem mais fatores de desatenção que chamam a atenção, que são mais interessantes e distraem. Porque no déficit de atenção tem uma questão de estímulo prazeroso. É difícil manter o foco e manter o estímulo prazeroso. Se temos uma sociedade que está oferecendo mais estímulos e eles são mais líquidos, é mais complicado para quem tem um déficit de atenção. Quem se interessou pelo assunto, quem talvez percebeu que há algo que possa vir a ser um déficit de atenção num familiar, onde procurá-la para conversar um pouco mais, para tirar dúvidas e quem sabe fazer algum possível diagnóstico? Sim, deve buscar ajuda, eu também estou disponível, eu atendo no Edifício Solares, aqui em Venda Nova. Logo na entrada do Edifício Solares tem os telefones, eu vou deixar alguns telefones de contato. Eu tenho o telefone, o 27, eu vou deixar 2 celulares, 999893350, 28 999799950. A senhora atende quais dias da semana, doutora? Inicialmente eu estou atendendo às sextas-feiras, com agendamento prévio. Em Vitória eu atendo todos os dias, exceto as sextas-feiras. Também tenho consultório lá, mas eu creio que aqui seja mais fácil para as pessoas. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a nossa convidada, doutora Lara Giovanca Menezes, psiquiatra, pelas suas informações, pelo esclarecimento de muitas dúvidas a respeito do déficit de atenção. Muito obrigado, doutora Lara. Obrigado a todos, bom dia. E obrigado a você também, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco. E agora você fica com a programação da Rádio FMZ. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.